Salmo 2, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mais uma vez, irmãos, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os irmãos que já me viram aqui pregar sabem, já devem ter percebido da minha admiração, para mim, de um dos grandes ou dos maiores teólogos e escritores cristãos que eu conheço, que é o C.S. Lewis, um teólogo irlandês, né? Sempre lembramos ali do nosso querido Cleto, também um grande admirador do C.S. Lewis. E um dos argumentos, que já falei aqui também, na verdade uma das grandes argumentações que o C.S. Lewis faz a respeito de Jesus, eu vou ler aqui para vocês, eu quero que você me acompanhe nesse primeiro parágrafo, que tem a ver com a realidade que nós lemos aqui, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E ele argumenta dessa maneira, acompanha comigo. Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Dizem algumas pessoas: estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. E aí C.S. Lewis continua: essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático, no mesmo grau que alguém pretendesse ser um ovo cozido. Ou então, o diabo em pessoa. Faça a sua escolha, ele diz. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser louco, pode cuspir nele e pode matá-lo como a um demônio, ou prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano, porque ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Tirado do cristianismo puro e simples de C.S. Lewis. E a argumentação que ele faz, muito profunda e muito simples, eu quero destrinchar isso aqui com você, que é impossível uma pessoa dizer que acredita em Jesus como um grande mestre da moral. O que isso quer dizer? Como alguém que veio ensinar a ética para as pessoas, que veio ensinar como se comportar bem, como cultivar bons relacionamentos, como ter uma boa ética, uma boa moral. Porque quando a gente olha as afirmações que Jesus Cristo falou a respeito dele mesmo, como ele se apresentou à humanidade, vamos perceber, vamos concluir que é impossível que ele seja apenas um grande mestre da moral. Afinal, um homem que diz: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê ao Pai, que diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não pode concluir que um homem que disse essas coisas só veio aqui dizer como o ser humano deve se comportar. Dizer isso é tão lógico quando você sair dizendo: olha, eu adoro os motores de caminhão que o McDonald's faz. Você pode dizer milhões de vezes para mim ou para quem você quiser que você compra motor de caminhão no McDonald's, que o McDonald's fabrica motor de caminhão, pode dizer que eles são os melhores, mas é só a gente entrar numa loja, sentir aquele cheiro delicioso, já são 12:30, meus irmãos, que você já vai perceber que a única coisa que eles não fabricam lá é isso. São hambúrgueres de gosto duvidoso. E se ele não se apresentou dessa maneira, apesar de você poder concluir que é isso, você achar que ele não se apresentou, e ele se apresentou como Filho de Deus, de que de fato saíram essas palavras da sua boca: eu sou o Filho de Deus, só existem duas opções da sua reação diante disso. Se você acredita que ele falou isso, e ele disse, esse homem é um louco, é um maluco. Tão louco como alguém que diz, e a gente tem essa ilusão aí quase que no inconsciente coletivo das pessoas, dizendo que a filósofa fulano de tal é Napoleão Bonaparte. Se alguém dissesse isso para você hoje aqui, você dizia assim: esse rapaz está maluco. Ou como hoje uma reencarnação
dessa realidade, né, na pessoa do Henrique Cristo, que hoje já virou figura de piada, ele diz que ele é a reencarnação de Jesus, e que tem, a gente sabe disso, os seus seguidores e líderes que acreditam na loucura de Henrique Cristo, que diz que ele é a reencarnação do próprio Jesus. A gente costuma dizer isso, louco é quem fala que é Jesus, e mais louco ainda é a pessoa que segue. E eu não estou acreditando que você está aqui hoje, nessa manhã, e quer ser reconhecido na rua, pelos seus amigos, por essa comunidade aqui, como uma pessoa que segue ou que acredita que alguém segue o imperador da França, o imperador da Inglaterra, ou alguém que veio do futuro, ou alguém que segue um alien do espaço sideral, de Vênus, de Marte, ou coisa parecida. Ninguém quer ser considerado um seguidor de alguém que proclama essas loucuras. Mas se você acredita que Jesus Cristo disse, ele disse que ele é o Filho de Deus, você tem essa opção, ele é louco. Ou você tem uma outra opção, e essa eu creio que seja a que todos nós aqui temos, que o que Jesus Cristo está falando é verdade. Se alguém se intitula dessa maneira, e você acredita, é melhor acreditar e obedecer em tudo, absolutamente tudo o que ele disser. Estou dizendo tudo, meus irmãos, porque às vezes nós elegemos as questões principais que nós queremos obedecer quando a gente fala a respeito de Jesus. Não são só as questões morais, mas elas também, o que Jesus fala. Não são só os milagres que Jesus proclamou e diz aqui na sua palavra, mas eles também. Não são só as profecias, mas elas também. E como disse, irmãos, às vezes, mesmo a gente acreditando que ele é o Filho de Deus, e olha bem o que ele está dizendo, eu sou o Filho de Deus, e você acreditando isso, nós acabamos por pegar e entender e obedecer a certas partes, certas realidades, ao invés de outras. Tem gente que diz que ama a ética de Jesus. O versículo preferido de fato, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como Jesus ensinou a humanidade a respeito da solidariedade, a respeito do amor ao próximo, a respeito de como a gente deve conviver, todas essas coisas. Mas acha que os milagres de Jesus são um grande mito. Não dá para acreditar numa coisa sem a outra. Tem gente que diz, olha, eu amo os milagres de Jesus, creio nos milagres de Jesus, eu busco os milagres de Jesus dia após dia na minha vida, mas a ética de Jesus simplesmente não me interessa. Quando a gente vai confrontar, ou quando a palavra de Deus confronta esses corações com coisas que precisam ser mudadas, é um joelho no chão buscando milagre, mas às vezes um coração que precisa ser aparado por Deus, a pessoa diz, não, mas aí você não precisa mexer. Eu só quero o milagre, eu só quero a bênção, eu só quero o poder, eu não quero a ética de Jesus. E não dá para separar uma coisa da outra. Tem gente que diz, olha, eu acredito muito nas profecias de Jesus. Essa história do fim do mundo já estava dito por ele há 2000 anos atrás, nas escrituras sagradas e coisas parecidas, mas eu não me interesso tanto pelos seus milagres, eu não me interesso tanto pela ética de Jesus, pela santidade que Jesus fala, e com Jesus, a gente sabe disso, não dá para pegar uma parte, ou é tudo ou é nada, porque afinal ele é o Filho de Deus. E essa divindade de Jesus já estava sendo proclamada lá no Antigo Testamento, nesse mesmo texto que nós acabamos de ler, Salmo 2, o versículo 7. E esse texto, Salmo 2, versículo 7, na verdade o Salmo 2, não só o versículo 7, é um dos salmos mais proclamados no Novo Testamento, fazendo inclusive a conexão de que a pessoa que está sendo falada no Salmo 2 é de fato Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês alguns desses textos e citar outros, só referência. Um dos primeiros é Atos 4, 25 a 26, Pedro e João. Eles orando, levantaram a voz e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso teu pai, teu servo, porque, e aí ele abre aspas para citar o Salmo 2, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor
e contra o seu ungido. Qual era a ideia? Pedro e João estavam no tempo de perseguição, ele estava dizendo isso, já estava proclamado lá no Antigo Testamento, quando disseram que as autoridades iriam se levantar contra o Senhor e o seu ungido. A quem é essa referência desse ungido do Senhor na citação do Salmo 2? É óbvio que é a pessoa de Jesus Cristo. Atos 13, 33, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Referência mais uma vez a Jesus lá em Atos. Outros textos no Novo Testamento que fazem alusão ao Salmo 2, Hebreus 2,7, Hebreus 5,5, Apocalipse 2, de 26 a 27, Apocalipse 12,5, Apocalipse 19,7. E um texto que não faz especificamente a menção do Salmo 2, mas que usa o linguajar do Salmo 2, são os textos que falam do batismo de Jesus. Batizado Jesus, Mateus 3, 16 a 17, batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Só para você ter uma ideia, logo no início da caminhada da igreja, no 4º século, Gregório de Nissa, um teólogo, diz, o Salmo 2, ele anuncia o mistério evangélico. Ele profetiza o nascimento carnal daquele que por nós nasceu hoje, pois hoje indica uma fração de tempo, eu vou explicar hoje daqui a pouco, daquele que sempre é filho, nascido do Pai, sempre é Deus e sempre está com o Pai. E diante desses testemunhos, meus irmãos, das próprias Escrituras Sagradas, e a gente tem um princípio reformado de que as Escrituras, cristão, de que as Escrituras interpretam as Escrituras, e logo os primeiros cristãos da igreja, todos afirmando que de fato, o que o Salmo 2 está dizendo é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, bem antes dele ter sido manifestado para nós. E nós cremos e confiamos e por isso estamos aqui. Porque cremos não que ele é um louco, não que ele é um demônio ou coisa parecida. É porque ele falou, é verdade, ele é o Filho de Deus. Mas nesse texto que nós lemos aqui do Salmo 2, versículo 7, existe uma expressão aqui que eu quero caminhar com vocês aqui, que é importante para a nossa compreensão. Porque o Salmo diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Sei que foi um assunto da semana passada, que falava a respeito, o reverendo Leonardo falou isso aqui na parte da manhã, no culto da manhã, de que um dia Jesus não foi criado, ou foi no momento gerado, no momento em que ele veio aqui à terra. Isso não é uma realidade proclamada na palavra de Deus, já foi dito no último sermão da manhã, Cristo sempre foi e sempre será. Mas o que o texto está querendo dizer é que haveria um tempo em que esse Jesus Cristo seria manifestado para nós. E a explicação de Calvino para essa palavra hoje, Calvino diz que essa palavra hoje, ele denota o tempo da sua manifestação, e ele vai citar o Paulo em Atos 13, 33, que nós já lemos aqui, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és o meu filho, hoje te gerei. A expressão aqui, do hoje e do hoje eu te gerei, não quer dizer que Jesus Cristo tenha nascido no dia onde que foi escrito o Salmo 2. A denotação aqui, a conotação dessa expressão, quer dizer que um dia esse Filho de Deus, ele seria manifestado ao mundo. Matthew Henry, outro comentarista, concorda, diz que é a declaração de um decreto divino, para a alegria de todos os que são chamados e são comandados, ordenados a se entregarem, sujeitos a esse rei, e tornar inexcusáveis quem não estiver, sem desculpa, aqueles que não tiverem Jesus reinando sobre a vida deles. Calvino diz, e vai comentar sobre essa expressão, que hoje eu te gerei, que também não deve ser entendida como uma relação amorosa entre um pai e um filho. O que ele quer dizer com isso? É quando às vezes seu filho tira uma nota boa, ou faz alguma coisa interessante, diz assim, olha, esse é o meu filho, esse é o meu garoto.
uma relação amorosa deve ser feita, mas ele diz, não é isso que o Salmo está querendo dizer. O que ele está querendo dizer é que esse Jesus Cristo, escondido desde o início, no sagrado seio do Pai, é a expressão que ele usa, e que depois, presente no Antigo Testamento, mas de maneira ainda obscurecida, não tão clara, foi tornado claro, conhecido para nós de maneira plena como Filho de Deus, desde que ele se encarnou, como diz João 1,14, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o Jesus Cristo que foi manifestado nesses dias. É isso essa expressão quer dizer. E ele ainda nos faz atentar para Romanos 1,4, quando o texto nos diz, isso continuando o nosso argumento, e foi designado Filho de Deus, Paulo falando, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, se Jesus Cristo, ele mesmo afirmou, foi afirmado que ele era o Filho de Deus, como é que o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos? Porque parece que uma leitura superficial dá a impressão de que ele só foi designado Filho de Deus, só foi chamado Filho de Deus no momento em que ele foi ressurreto. Você pode ler depois Romanos 1,4, mas não é verdade. Ele já era o Filho de Deus. O que Paulo está dizendo é que esse foi o ápice da nossa certeza. Existia muita gente na época de Jesus que se afirmava como Filho de Deus, como milagreiro ou coisa parecida. Como é o ápice da nossa certeza de que ele de fato é o Filho de Deus, é quando Jesus Cristo é ressuscitado. Ressurreição foi um milagre já presente no Antigo Testamento. É um milagre presente nos evangelhos antes de Jesus. Só que só existe uma pessoa que mesmo morta se auto-ressuscitou, que é o próprio Filho de Deus. Todos foram ressuscitados por Jesus, vamos dizer assim, pela Trindade. Jesus Cristo se ressuscitou-se a si mesmo para ser o mais pleonástico possível. Mostrando, meus irmãos, que um homem que se ressuscita não pode ser um mágico, um homem que se ressuscita não pode ser um milagreiro, um homem que se ressuscita não pode ser apenas uma força poderosa. Um homem que se ressuscita só pode ser uma coisa: o Filho do Deus vivo, irmãos. Agora eu entendi que Cristo é o Filho de Deus desde sempre foi, mas que um dia esse Jesus se manifestou. Mas a pergunta que fica é: o que é que eu faço com essa certeza de que Jesus é o Filho de Deus? O que isso tem a ver com a minha vida? Como diz o Reverendo Leonardo, o que eu levo para casa diante dessas realidades? Primeira coisa, eu quero compartilhar 4 com vocês aqui. Se entregue olhando para o alto. 2 realidades. Primeira, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca percebeu, já ouviu falar de Jesus, mas nunca percebeu as implicações de que é crer em Cristo Jesus como Filho de Deus, você nunca entregou o seu coração para esse, a palavra de Deus está dizendo para você: arrependa-se e entregue a sua vida, o seu coração para Jesus hoje, nessa manhã. De repente você entrou aqui apenas reconhecendo que Cristo existia, que Deus existe. Não é isso que Deus, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer travar com você. Deus não quer apenas que você creia que Ele exista. Deus quer que você creia que Ele exista e que Ele abençoa aqueles que creem e que você pode cultivar e pode ter um relacionamento abençoado com esse Deus através do Filho de Deus, Jesus, que nos reconciliou com o Pai. Por isso, se entregue olhando para quem você está se entregando. Mas, se você já se entregou, se reentregue. Ou talvez entregue aquilo que está faltando para você se entregar. Porque às vezes a gente vem aqui na igreja e a gente confunde o Filho de Deus com a nossa própria religiosidade. A gente se acostuma a sentar no banco. A gente se acostuma a orar. A gente se acostuma a ouvir as orações, a gente se acostuma a ouvir os sermões, a gente se acostuma com tanta coisa,
que às vezes a gente esquece da majestade da pessoa que de fato veio ver você e a quem você veio ver. O Filho do Deus vivo. Por isso, quando você desanimar, lembre-se quão grande é o nosso Deus. Quando você dobrar os seus joelhos, lembre-se com quem você está falando, com o Criador de todas as coisas, lembre quão grande Ele é. Quando as lágrimas descerem, lembre-se que Jesus conforta o nosso coração. Quando o impossível bater a sua porta, lembre-se quão grande é o Filho de Deus com quem você está falando, meus irmãos. Por isso, se entregue, mas como disse, se entregue olhando para o alto. Não se entregue assim, Senhor, eu estou aqui entregando a minha causa. Porque às vezes parece que a gente está entregando para um funcionário qualquer, que não tem poder para resolver absolutamente nada. Lembre-se que você está falando com o Filho do Deus vivo. Segunda realidade, se submeta a esse Filho de Deus. Se Ele é o Filho de Deus, vamos cá entre nós, a gente pode concluir que Ele sabe o que Ele está fazendo. O homem que criou todas as coisas presentes já lá na criação do mundo, na Trindade, o reverendo Leonardo já explicou essa parte ali também, façamos, né, todas as coisas, façamos o homem à nossa imagem, ali presente. Se Ele criou tudo, criou o universo, criou a vida que aqui existe, os céus, o firmamento e a terra, pode ter certeza que Ele sabe o que Ele está falando quando Ele criou você, quando Ele está te mandando fazer alguma coisa. Por isso não se esqueça de se submeter a essa voz, que a própria Bíblia nos apresenta dizendo, a voz do Senhor, adoro esse Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça a árvore mais difícil, os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Essa é a voz, é a chave que Deus tem, a sua própria voz, de fazer do nada as coisas acontecerem e fazer das coisas que existem a sua vontade prevalecer. Por isso se submeta quando Ele falar contigo. Essa semana, na quinta-feira, quem não veio aqui perdeu, o Dr. Rousseau Ched pregou aqui pra gente no nosso culto de ações de graças, foi uma bênção, irmãos, e ele falou de uma coisa interessante, ele falou de quantos sermões a gente escuta durante a nossa vida. E eu lembrei, numa época que eu era seminarista, lá na Catedral Presbiteriana, que, irmãos, é verdade, estou aqui, irmão da Catedral, aqui hoje nessa manhã, para provar que eu não estou mentindo, eu escutava todo domingo 5 sermões, ou 5 exposições da palavra. Vamos contar comigo? Culto das 8 horas da manhã, era seminarista, tinha que estar presente em todos, né? Seminarista é a versão gospel do estagiário, entendeu? É isso. Então, o culto das 8, aí depois ia para a escola dominical às 9 horas, depois o culto das 10h15, sendo que lá é diferente daqui. O culto das 9 é igual ao culto das 11h30. Lá não, são palavras diferentes. Depois às 5h30 da tarde eu ia para a reunião da mocidade, escutava outra mensagem. Depois às 7 horas da noite, eu escutava outra mensagem no sermão da noite. Aí quando o Dr. Rousseau Ched falou isso aqui a semana, eu lembrei, eu falei assim, é verdade, irmãos, todo domingo 5 mensagens, eu acho que chegava no final, eu já não entendia mais nada. Porque de fato, obediência não tem a ver o quanto você escuta a palavra de Deus. Tem gente que escuta 20 mil vezes. A obediência tem a ver com o que a gente faz com aquilo que a gente escutou. Adoro a expressão de Tiago, que um homem que ouve a palavra de Deus, mas não obedece, é igual a um homem que se olha no espelho e contempla o seu rosto. E também gosto da exposição, a explicação do Dr. Augusto Nicodemo sobre esse texto. Ele fala que é a mesma coisa, já falei isso aqui alguma vez antes, que você acordasse e visse o seu cabelo estar absolutamente rebelde, você visse o seu rosto, a barba para fazer para os homens, aquela cara meio esquisita, os seus olhos sujos, seus dentes sujos, pode pintar aí a pior quadro que você quiser, olhasse aquele quadro no seu espelho, botasse um terno e saísse para trabalhar, ou botasse seu vestido e saísse para trabalhar. Ele diz que um homem que ouve a palavra de Deus e não obedece é semelhante a um homem assim.
Para que serviu contemplar e ver aquilo que precisa mudar se você não obedeceu e se banhou, tomou o seu banho e mudou as coisas e foi trabalhar? Por isso, mais importante de quantas vezes você ouviu, é quantas vezes ou como você se submete à palavra de Deus que você mesmo escutou, porque afinal quem está falando com você não é a igreja presbiteriana da Gávea, não é a igreja presbiteriana do Rio, não é a igreja batista, metodista ou assembleia. Quem está falando com você é o Filho do Deus vivo, exposto aqui nas Escrituras Sagradas. Por isso, se submeta a essa realidade. Terceiro lugar, confie. Quero ler com você, na verdade, recitar com você o Salmo 37:5, tão famoso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos de novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se o Senhor falou, está comigo essas coisas, pode confiar que Deus está cuidando de todas as coisas. Agora, Deus não apresenta relatório para a gente. Senhor, como é que estão as coisas, Senhor, na minha vida? Ah, Felipe, essa semana você não sabe o que eu fiz. Né? Planejar uma planilha de Excel para mim, dizendo todos os passos que Deus, o meu estagiário, está fazendo pela minha vida. Deus não faz assim. Ele, inclusive, muitas vezes esconde tudo o que Ele está fazendo para que a gente exerça diante dEle a nossa confiança. Que afinal a gente crê que está na mão dos filhos de Deus, do Filho de Deus, ou não cremos? E se está nas mãos do Filho de Deus, é porque Ele sabe, mais uma vez, o que é que Ele está fazendo. Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, diz a palavra do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E por último, se você confia, descanse. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, é um texto que fala sobre Jesus está falando sobre ansiedade e sobre preocupação. Jesus tinha acabado de dizer para os seus discípulos, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. A pergunta que fica no coração dos discípulos é, Senhor, como é que a gente, não é dito, mas é o que fica, como é que a gente vai sobreviver? Se a gente não vai cuidar das nossas riquezas, como é que a gente vai sobreviver diante disso? Aí Jesus vai falar assim, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Adoro essa realidade também, cuida, a troca, cuida das minhas coisas. Jesus está falando que eu vou cuidar das suas. Isso requer a nossa fé de fato verdadeira, de que Ele é o Filho de Deus, requer que a gente descanse, porque tudo está nas suas mãos, meus irmãos. Jesus Cristo, quem é, meus irmãos? Ele é o Filho de Deus. Por isso se entregue para Ele, se submeta a Ele, confie nele e descanse nele, porque quem você diz que crê não é um louco, não é um espírito imundo, é o Filho de Deus que veio para cuidar das nossas vidas. Se você não conhece a Ele, mais uma vez eu quero dizer isso para você, entregue o seu coração para Jesus, ainda hoje. Vamos colocar de pé para a gente orar e falar com o nosso Deus vivo aqui presente. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, entronizado nos céus, nós queremos pedir perdão, Senhor, em primeiro lugar, porque quantas vezes nós esvaziamos dentro de nós a Tua pessoa, Pai. Buscamos ao Senhor com uma religiosidade que nada tinha com fé, Pai. Buscamos ao Senhor, ó Deus, com uma falta de fervor e de confiança, Senhor, Deus, não como quem está falando com o Filho do Deus vivo, Senhor. E nós queremos te pedir perdão e ao mesmo tempo uma transformação completa, Senhor, na nossa história, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que todas as vezes que a gente ore, Pai, o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente perceba com quem nós estamos falando, Senhor. O Filho de Deus, profetizado há tanto tempo no Salmo 2 e manifestado,
revelado de maneira clara nas páginas do Novo Testamento, e revelado ainda de maneira mais clara hoje, dentro do nosso coração, Senhor. Dia após dia, Senhor, dá para a gente a confiança de poder saber que nós podemos nos entregar, Pai, a Ti, que nós precisamos nos submeter a Ti, que nós precisamos confiar no Senhor e que nós podemos descansar em Ti. Porque tudo, o impossível e o possível está nas Tuas mãos. A nossa família está nas Tuas mãos, ó Deus. O nosso futuro está nas Tuas mãos, ó Deus. O nosso emprego, Senhor, está nas Tuas mãos. Senhor, não há nada que o Senhor não tenha, Senhor, debaixo do Teu controle. Senhor, lembra-nos e alimenta-nos essa fé dia após dia, Senhor, para que a gente viva, Senhor, uma espiritualidade rica, viva e verdadeira com o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a nossa oração, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.